Então, prazer, meu nome é Matheus e eu vim trazer um resumex da parte de progressão aritmética para vocês. Então, primeira coisa, o que é uma progressão geométrica? Perdão, uma progressão aritmética? É aquela sequência numérica que ela cresce ou decresce conforme uma adição. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque ela precisa crescer conforme uma soma, certo? E essa constante que é definida por uma adição a gente chama de razão. Na progressão aritmética a gente utiliza a razão como a incógnita R, tranquilo? Então aqui eu trago um pouquinho alguns exemplos sobre a progressão aritmética. Primeiro delas, ó, a sequência 1, 5, 9, 13 infinitamente. Por que ela é uma PA? A gente pode observar que ela vem crescendo conforme uma constante mais 4, certo? Então essa constante mais 4 é a minha razão da minha PA, tranquilo? A gente diz que essa PA ela é crescente, por quê? Porque a nossa razão ela é positiva. Então ela é uma PA crescente. O segundo exemplo que eu trago aqui é a sequência menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 e assim infinitamente. Ela também é uma PA, só que aqui eu tenho que cuidar que ela é uma PA o quê? Decrescente, certo? Então ela é uma PA que ela decresce. Se a gente pode observar, ela está reduzindo de menos 2 em menos 2. E por que ela é decrescente? Porque o meu R ele é negativo. Então a minha razão ela é negativa. Tranquilo? Dados importantes da PA. Quando eu falar em A1, a gente está falando do primeiro termo. Então vai ser o primeiro númerozinho que vai aparecer na minha sequência, certo? Quando eu falo em N, a gente está falando do número de termos. Então, se ela é uma PA finita, a gente vai ter um número de termos específicos, certo? E como que eu sei se ela é uma PA finita ou uma PA infinita? Vai depender do nosso último termo aqui. Se tiver os 3 pontinhos, a gente está falando de uma PA infinita. Se eu não tivesse esses 3 pontinhos, a gente estaria falando de quem? De uma PA finita, aonde esse nosso último númerozinho ali seria o nosso último termo. E quem que é esse nosso último termo? É o AN. Então quando eu falar de uma PA e está falando do último termo, a gente está falando do AN desta PA. Outra coisa importante, quando eu falo SN, eu estou falando da soma da PA. O que é a soma da PA? É eu somar os termos que a gente tem na nossa PA, certo? Então eu vou somar todos eles. E o que a gente tem de importante, né? O que a gente precisa lembrar especificamente para a prova de vocês? As fórmulas. Então a gente tem duas fórmulas bem importantes da PA. Qual que é ela? Termo geral. A gente calcula o termo geral através da seguinte fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Então eu preciso saber pelo menos 3 informações, para mim conseguir encontrar a que eu quero. Quando a gente está falando de termo geral, por exemplo, o exercício ele pede para encontrar o 7º termo da minha sequência. Então eu vou trocar aqui por A7, certo? O A1 o problema vai ter que ter dado, o N vai ser 7, porque a gente quer o 7º termo, e a razão vai depender do problema também. É com relação à soma, certo? Então, para encontrar a soma, a gente calcula da seguinte forma. A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, se for uma PA finita, o que vai acontecer? Se tiver 5 termos, por exemplo, eu posso calcular 1 a 1. Mas, se for bastante números, né, se for bastante elementos nessa nossa PA, então, tem que tomar cuidado que às vezes o problema não dá o AN. Mas a gente tem que encontrar o AN. De que jeito? Pela fórmula do AN, do termo geral. Tranquilo? E por fim, a gente tem a razão da PA. Como é que a gente sabe a razão dessa PA? Como é que a gente descobre qual que é essa constante que vem sendo somada? Certo? Nos exemplos que eu botei aqui, a gente consegue identificar tranquilamente quais que são esses valores, né? Que é uma PA bem tranquilinha de ver. Mas não é sempre que a gente consegue. Então, como é que a gente vai decifrar, como é que a gente vai descobrir isso? Através dessa seguinte sequência aqui, ó. Eu vou pegar o termo que está posterior e vou diminuir daquele que está anterior. Ou seja, eu vou pegar o segundo termo, diminuir do primeiro, vai dar o meu valorzinho da razão. Vou pegar o terceiro termo, diminuir do segundo, vai dar o valorzinho da minha razão. Isso eu vou seguir, e para ver se é uma PA de verdade, o que tem que acontecer? Essa constante, esse valor ele precisa ser constante, então mesmo independente da razão que eu faço. Tranquilo? É isso, daqui a pouco eu volto com um resuminho sobre a PG.